Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa aula para a turma do 7º ano. Hoje, o nosso conteúdo é sobre a água no planeta. Então, quando nós vemos alguma foto, alguma imagem a respeito da Terra, ela, em grande parte, ela aparece com uma grande cobertura de azul, né? É representado pela água. E, como nós já sabemos, o nosso planeta, ele é com uma grande quantidade de água, ele tem essa vantagem quanto aos outros planetas, por isso que é um dos fatores tão importantes para a vida, né? Então, nós vemos a água como um recurso muito importante. No entanto, ela tem sim o planeta tem sim uma grande quantidade de água, só que se a gente for analisar a quantidade desse recurso que ele é utilizado para o nosso consumo, apenas 1% dessa água é destinada para o consumo, ela está adequada para a gente utilizar dela, seja na alimentação, seja para água, qualquer forma de consumo. Então, a respeito do consumo, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a água não é um recurso inesgotável, né? A água potável que nós podemos consumir, ela é uma quantidade pouca, e conforme a população mundial tem crescido, isso vem dificultando ainda mais, porque o consumo de água vem crescendo junto com isso. Então, a questão da agronomia, as indústrias e diversas outras funções utilizam também dessa água em grande quantidade, o que faz com que cada vez mais seja utilizada. Então, nós teremos menos água. Por isso que é tão importante cada um fazer sua parte, cada um ter o seu cuidado com a água, não desperdiçar, ok? Essa parte inicial nós temos ali na página 42. Então, tá falando a respeito dessa questão do consumo, do aumento populacional, e que nós temos, né, um recurso tão precioso que ele precisa ser cuidado. Lá na página 46, nós vamos falar um pouquinho sobre a água e os seres vivos. Então, a água está diretamente relacionada com a vida, com os seres vivos, seres humanos. Então, sem a água não existe vida. Temos sim aqueles animais, seres vivos, que necessitam de um ambiente aquático. Então, nós temos, por exemplo, as medusas, que são águas-vivas, e elas possuem até 90% do corpo constituído de água. Então, vejamos o quão necessário é a água para a sobrevivência desses animais. A água, ela está relacionada também com o nosso corpo. Um adulto, ele possui cerca de 70% da sua massa corporal é constituída de água também. Então, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter essa atenção. Então, nós e os outros seres vivos, a gente elimina a água também, seja através da urina, da transpiração, respiração, diversas formas. Então, a gente precisa repor esse líquido, a gente precisa repor água, ingerindo água natural, ou a gente pode também estar consumindo frutas, verduras, elas também têm água na sua constituição, e isso também vai ser uma forma de melhorar pra gente a questão da nossa hidratação. Além dos seres humanos, os seres aquáticos, nós temos também os seres terrestres, né? Os demais seres terrestres. Então, os outros animais também necessitam
E as plantas, uma coisa que às vezes a gente acaba não se atentando. Mas, no entanto, as plantas necessitam sim de água e muita água, porque elas utilizam na fotossíntese. É através da fotossíntese que nós temos o ar que nós respiramos. Então, sem a água, nós também não teremos, com o passar do tempo, as plantas, e com isso, os problemas respiratórios, a dificuldade em relação ao ar, a purificação do ar vai ser ainda pior. Além disso, independente de ser plantas ou animais, a água também ela é muito importante para manter as nossas funções, o nosso organismo. Então, até as nossas células são organizadas dessa forma. Então, a água vai manter o formato das nossas células e o funcionamento correto delas. Em relação à água nos ambientes, nós temos diversos ambientes e cada um tem a sua característica em relação à água. Então, por exemplo, em uma floresta tropical, nós temos uma quantidade de chuva maior. Então, ali nós teremos um ambiente mais fresco, com maior recorrência de chuva, nós teremos uma temperatura mais agradável, não tão quente, e com isso nós teremos animais e plantas adaptados àquele ambiente, um ambiente mais úmido, mais fresco. Então, por exemplo, um cacto que ele tem as suas estruturas especializadas e o seu formato voltado para um ambiente seco e quente, ele não se adaptaria bem em um ambiente dessa forma. Então, cada planta, ela tem o seu ambiente específico. Então, no caso das plantas de ambiente tropical, ele vai se adaptar a essas temperaturas ali por volta dos 20 graus, um pouco mais, um pouco menos, mas não suportaria, às vezes, uma temperatura muito quente, um ambiente seco, que é o caso de um deserto, por exemplo, que tem chuvas em menor quantidade. Então, a água ali é um recurso escasso, não tem em tanta quantidade. Então, as plantas e os animais que vivem em um ambiente deserto, ele está especializado para isso. Então, os animais, por exemplo, eles liberam menos líquido, né, através da transpiração, da urina, eles são especializados para isso, né? A questão evolutiva fez com que eles não perdessem tanto líquido para que eles não tivessem essa desidratação por conta do calor e do clima seco. Então, as plantas, por exemplo, do deserto, um cacto, ele tem as suas estruturas especializadas para armazenar água. Então, ele vai poder segurar a água dentro do seu corpo, né, dentro do seu organismo por mais tempo e ir utilizando ela conforme a sua necessidade, sem a necessidade de que haja chuva frequentemente. Então, ele sobrevive tranquilamente em um ambiente seco e quente, porque ele tem as suas estruturas adaptadas a esse clima, a falta de água. Então, ele armazena para que não haja essa necessidade, essa falta da água quando não há chuva. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Cada ser vivo, ele utiliza da água de uma determinada forma, ele está especializado para o ambiente onde ele está inserido e ele vai sim utilizar da água conforme a necessidade, e eu acho que é bem claro o quanto a água é necessária tanto para nós seres humanos quanto para todos os outros seres vivos e para que haja um equilíbrio no ambiente. Então, cada ambiente ele tem também a sua característica em relação à água, adaptado à água. Os animais e as plantas que vivem naquele local, eles estão adaptados para aquilo.
Mas mesmo em locais quentes, secos, até ali a gente necessita de água. Os cactos também não iriam sobreviver se não houvesse água. Se eles não tivessem essas estruturas especializadas para armazenar água, tá bom? Essa questão da água é muito importante, então a gente precisa sempre ficar muito atento. A questão do desperdício, ela vem sendo muito séria. Conforme a população vem crescendo, a água vem diminuindo, esse recurso vem diminuindo sim. Então, nós temos que cuidar de algo que é nosso. Então, vamos nos atentar. Às vezes, na hora de escovar o dente, a gente deixa lá a torneira aberta, a gente deixa o chuveiro caindo água. Então, vamos nos atentar aos pequenos detalhes que a gente começa a diferença a partir da nossa vida, tá bom? São mudanças pequenas que a gente consegue melhorar o mundo para nós e para os demais, tá bom? Então, observem o roteiro de estudo de vocês, realizem as atividades que estão sendo pedidas e bons estudos! E até a próxima aula!